Se você está solitária e acha que nunca vai encontrar o homem dos seus sonhos, este é o vídeo mais importante que você irá assistir em toda a sua vida. Porque nos próximos 8 minutos eu vou te ensinar como atrair um homem de qualidade e fazer ele se apaixonar perdidamente e profundamente por você e só você, para sempre. Isso pode parecer impossível ou bom demais para ser verdade, mas eu garanto, de mulher para mulher, que depois que você aprender essa brecha na mente masculina que eu vou revelar agora, mesmo que você seja tímida ou mesmo que você já tenha desistido de conhecer alguém, você vai fazer qualquer homem se tornar tão obcecado por você que ele nunca mais vai conseguir pensar em outra mulher. Tão viciado em você que ele ficará desesperado quando você não estiver por perto. Tão leal a você que ele não conseguirá evitar planejar o futuro que ele quer com você. E só você. Fazendo malabarismos no dia a dia para fazer você feliz. Se gabando de você para familiares, para amigos e implorando todos os dias para que você seja dele e só dele. Você vai aprender agora mesmo porque a mente é a única zona erógena que realmente importa em um homem e como fazer o seu homem ou qualquer homem ficar desesperado para ser seu e só seu. Agora, quem sou eu para fazer uma promessa tão maravilhosa? Meu nome é Miriam Kutcher. E não, eu não sou uma stripper, uma ninfomaníaca de 20 anos ou nada parecido. Se você me encontrasse no mercado, você veria uma mulher comum. Mãe, quarentona, quase cinquentona, com uma vida corrida. Mas não é assim que o meu marido, o Todd, me vê. Quando ele olha para mim, ele vê a sua amante, a sua parceira, a sua confidente, a mulher da qual ele jamais conseguirá viver sem. Mas antes de nos conhecermos, eu achava que estava condenada, que seria uma mãe solteira e solitária pelo resto dos meus dias. O que eu vou dizer agora é muito pessoal e eu acredito que a lição aprendida do que aconteceu comigo pode transformar a sua vida e os seus relacionamentos com os homens para sempre. Mas só se você ouvir isso agora, antes que seja tarde demais. Por que ele não me liga? Eu disse completamente sozinha, sentada no chão do quarto com os olhos grudados na tela do celular. Às vezes, a vida parece uma grande piada de mau gosto. Será que eu fiz alguma coisa errada? Vivendo sozinha, eu me sinto tão insegura. Lembro de quando eu era jovem, tudo era mais simples, vivia amores por diversão, sem pressa. Mas esses dias se foram. Agora, o amor é tão distante e obscuro, é difícil ter certeza. Será que eu disse alguma besteira? Anos depois de viver em luto pelo fim de um casamento fracassado, depois de tantas lágrimas e tanto tempo de solidão, eu conheci alguém através de um colega de trabalho. Marcamos um encontro, um jantar em um restaurante novo na cidade. Eu estava muito nervosa. Durante o jantar, conversamos sobre nossas vidas, nossos planos. Foi tão bom conversar com alguém, ter uma companhia, ser observada de novo. No final da noite, fomos para casa. Ele abriu a porta do carro e me acompanhou até a porta do prédio de mãos dadas. Ele olhou profundamente nos meus olhos e me abraçou. Senti o calor do seu corpo e os seus braços fortes me envolverem, como se naquele momento nada ruim poderia acontecer comigo. Me senti segura de novo, protegida. Então, percebi que a sua respiração começou a ficar ofegante, como sopros de ar quente no meu pescoço. O calor dos seus lábios se aproximando dos meus. Meu coração batia forte, minhas pernas trêmulas e aquele frio na barriga me deixavam feliz e insegura ao mesmo tempo. Antes de eu conseguir me recompor daquela emoção tão forte, ele me beijou. Nada poderia ser tão maravilhoso.
Meu coração acelerado se encheu de amor. Me senti viva e feliz de novo, até a realidade me puxar de volta para a minha vida solitária. Por que ele não me liga? Já haviam se passado 2 dias desde o encontro. E quando eu achei que a dor da solidão era insuportável, eu fui apresentada a dor da rejeição. Será que eu perdi a minha jovialidade? Será que eu deveria ter convidado ele para entrar? Onde foi que eu errei? Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Decidi tomar uma iniciativa. Mandei uma mensagem dizendo: olá. Afinal, algo poderia ter acontecido com o celular dele. Senti meu corpo inteiro suar frio. Minhas mãos estavam geladas e trêmulas enquanto eu me contorcia para controlar aquela ansiedade, com os olhos grudados no celular, a noite toda, até adormecer exausta, deprimida, cansada de enxugar as minhas lágrimas de rejeição. Ele não ligou. Nunca. No outro dia, parei na frente do espelho. Os anos se passaram. Todos os momentos de angústia, de solidão, de desespero, todos estavam marcados no meu rosto. Cada linha representava uma história. Eu jamais terei 22 anos de novo. Aliás, graças a Deus. Eu jamais serei o tipo de mulher que se joga nos homens. E nunca quis ser. E parada ali, ainda secando as lágrimas de rejeição que inundavam o meu coração, eu sabia que poderia escolher um desses 3 caminhos. Primeiro, eu poderia voltar a viver a minha vida, escondida na minha toca, com medo de ser rejeitada de novo e fingir que eu estava feliz. Segundo, eu poderia continuar sofrendo nas mãos dos homens errados que pareciam cercar a minha vida. Ou terceiro, eu poderia procurar ajuda para encontrar o homem dos meus sonhos e lutar pela minha felicidade, para viver a vida que eu merecia. Na época, eu trabalhava limpando quartos em um hotel. Naquele dia, limpei todas as portas de todos os quartos, do 16º andar até o térreo. A cada porta que eu limpava, eu dizia baixinho: todas as portas estão se abrindo para mim, com um sorriso no rosto, um sorriso de esperança e fé de que algo grande poderia acontecer comigo. Então, depois de um turno de mais de 10 horas de trabalho, voltando para casa, encontrei um livro todo amassado jogado no chão do ponto do ônibus. Parecia um livro muito antigo. No verso que estava virado para cima, eu consegui ler: A Teoria da Atração, o Poder do Subconsciente. Já era tarde e o ônibus já estava atrasado, então não resisti. Peguei o livro e comecei a ler. Agora, isso vai parecer um pouco místico, mas depois de todas aquelas portas que eu enfrentei, aquele livro mudou completamente a minha vida. Daquele dia em diante, li tudo o que pude sobre a teoria da atração e decidi intercalar as minhas longas horas de trabalho estudando e procurando por tudo o que poderia estar relacionado àquele assunto. Comecei as minhas pesquisas, mas logo fiquei frustrada. Depois, enojada. Tudo o que encontrei foram artigos e vídeos de falsos gurus, golpistas e ex-prostitutas dizendo que eu teria que agir de forma vulgar para fazer um homem feliz. Mas eu sabia que isso não poderia ser verdade. Eu sabia que eu não precisava deixar de ser quem eu era para conseguir o que eu queria. Então, eu entrei em uma missão para descobrir a verdade. Os próximos meses foram intensos, cheios de emoções e descobertas. Li dezenas de livros sobre a lei da atração e neurolinguística para descobrir técnicas de sedução que hipnotizam os homens e os tornam subconscientemente obcecados por uma mulher. Assisti a centenas de horas de EFT, meditação guiada, para descobrir quais as maiores limitações emocionais que impedem algumas mulheres de amar e de serem verdadeiramente amadas.
Tirei meu certificado para aplicar a terapia da linha do tempo com o próprio criador da técnica, para entender por que algumas mulheres atraem os homens errados e como eu poderia corrigir esse padrão de comportamento. Tirei o meu certificado de programação neurolinguística para aprender técnicas como o rapport, que é a capacidade de entrar no mundo de alguém e fazer essa pessoa sentir que você a entende e que vocês têm um forte laço em comum, só com palavras e gestos como replicar alguns tiques ou alteração no tom de voz. Até que comecei a encontrar padrões. Eu comecei a enxergar atitudes que nós mulheres tomamos subconscientemente que sabotam nossas chances de encontrar a felicidade. Todas nós sofremos com baixa autoestima e de um jeito ou de outro não nos achamos merecedoras da felicidade. Por isso, sempre que encontramos um homem que nos atrai, sempre encontramos um jeito de sabotar este relacionamento por conta de nossas próprias inseguranças. Então, eu me sentei na frente do computador e comecei a escrever. Comecei pelos 3 passos simples para fazer um homem ficar obcecado por você e comprometido com você e só você. E esses 3 passos não têm absolutamente nenhuma relação com a sua aparência, com o número que você veste, com o tamanho dos seus seios, com a sua beleza ou nada do tipo. Então, quais são os 3 passos? Passo 1. Você precisa fazer um homem saber que você não precisa dele. Carência é o oposto de atração. E a linguagem corporal envia mensagens subconscientes para um homem que pode ou não tirar proveito da situação. Se você está desesperada, a sua linguagem corporal vai fazer com que você mantenha a sua atenção, o seu olhar e o seu corpo voltados e direcionados quase que exclusivamente ao homem o tempo todo. O que para ele quer dizer: estou desesperada. Este é o principal motivo que faz um homem não te ligar no dia seguinte. Desespero. Faça contato com os olhos algumas vezes e abra um sorriso ocasionalmente, mas nunca fique virada para ele e encarando e falando sem parar como se ele fosse o último homem na Terra. Deixar o corpo um pouco para o lado e fazer um ar de mistério emite um sinal de que você ainda não está totalmente convencida e faz com que ele se sinta intrigado e queira lutar por você. Passo 2. Com qual frequência você fala mal de alguém ou reclama? Quando você está num encontro, por menor que seja o seu comentário sobre outra pessoa, qualquer forma de negativismo afasta imediatamente o sexo masculino. Uma conversa negativa, mesmo que sobre algum problema seu, ativa um gatilho de alerta problema no sexo oposto. Sorria sempre. Mantenha a conversa agradável sempre positiva e ele não vai querer se ver livre de você. Passo 3. Você precisa plantar uma sementinha do futuro na mente dele. Diferente das mulheres, os homens não ficam pensando sobre o futuro e a eternidade, a menos que você os faça pensar. Quando se trata de amor, as mulheres gostam de drama, adrenalina, mas os homens querem calma. Para realmente atrair um homem e para que ele nunca se interesse por mais ninguém, você precisa criar um clima prazeroso de calma e satisfação quando vocês estiverem juntos. O oposto do que a grande maioria das mulheres fazem, dando escândalos e ultimatos. Estes são alguns dos fundamentos da lei da atração. Usar os fundamentos da lei da atração, combinados com os fundamentos da programação neurolinguística, funcionam como uma hipnose para um homem. Estes fundamentos são tão poderosos que eles vão além do raciocínio lógico e se conectam automaticamente ao lado emotivo do cérebro do homem. Apaixonada pelo assunto, eu continuei e compilei tudo o que eu havia aprendido em 33 truques e técnicas poderosas que acordariam o instinto selvagem em um homem e fariam ele encontrar em mim, e só em mim, tudo o que ele sempre procurou.
Relendo tudo o que eu havia escrito, eu senti uma onda de calor tomar conta do meu corpo. Meu coração acelerou de orgulho e empolgação. Eu tinha conseguido. Eu fiz o que nenhuma mulher antes fez. Eu criei um manual para a zona erógena mais importante em um homem: a sua mente, a sua imaginação. Algumas semanas depois, eu estava trabalhando como sempre e apareceu um homem no restaurante que eu era garçonete. Ele era lindo, forte, com um sorriso perfeito. Suas covinhas me fizeram derreter por um segundo, como se o mundo tivesse parado no tempo. Eu me apaixonei. Foi amor à primeira vista. Só fui parar de sorrir compulsivamente quando o mundo voltou a girar. Ele não me deu a mínima. Aliás, ele nem percebeu que eu estava tremendo ao servir a mesa dele. Porém, eu respirei profundamente, criei coragem e recapitulei em um segundo tudo o que eu havia estudado. E eu comecei a aplicar as minhas técnicas. Mesmo ali no meu trabalho, eu consegui. Comecei com a técnica do poder da voz feminina. Notei que com algumas poucas palavras consegui a atenção dele. Ainda nervosa, incorporei a máscara de Afrodite. Usei algumas técnicas de linguagem corporal e bingo! Em poucos minutos consegui roubar todos os olhares e sorrisos dele só para mim. Mas não foi só isso. Naquela noite, notei algo diferente. O jeito como ele me olhava, o jeito como ele sorria para mim, estava funcionando. Quando eu entrava na cozinha, sem que ele percebesse, ficava observando o quanto ele ficava agitado, olhando para os lados e procurando por mim. E como ele sorria com um ar de alívio quando eu retornava. Naquela noite, quando ele pediu a conta, eu dei a entender que já estava quase terminando. E ele pediu para me dar uma carona. Ele esperou até o final do meu turno só para ficar mais tempo comigo. Ele me deu uma carona até o meu apartamento. Ao segurar as suas mãos geladas e suadas, eu percebi que ele estava nervoso. Sua voz tremia ao pronunciar algumas palavras. Eu disse a ele que a noite foi maravilhosa e nos abraçamos. Senti o seu perfume, acentuado pelo calor do seu corpo, como um aromatizador a fogo. Enquanto eu experimentava e analisava todas essas sensações, distraída e orgulhosa, ele me tomou abruptamente pelos braços e me beijou. Nossas mentes viajaram por alguns minutos naquele beijo macio, sem pressa, como se aquela fosse a última noite de nossas vidas. Então ele pediu meu telefone e imediatamente uma sensação de pavor, como se eu fosse pular de uma ponte, tomou conta do meu peito. Por um momento fiquei calada. Lembrei de todas as noites em claro que eu passei esperando uma ligação. Mas agora era diferente. Inspirei profundamente e, com a ajuda da minha técnica do retorno, dei o meu número e entrei. Fiz tudo o que eu poderia ter feito. Entrei em casa temendo uma nova rejeição. Depois de todos os homens errados que já cruzaram a minha vida, eu merecia uma chance com esse homem maravilhoso que foi colocado na minha vida como uma bênção, uma recompensa por todo o meu sofrimento. Eu tinha certeza que não conseguiria dormir. Fui direto para a cozinha fazer um chá para me acalmar. Haviam-se passado exatos 27 minutos desde que nos despedimos, quando o meu celular tocou. Era ele. O meu coração batia mais alto que o próprio toque do celular. Eu respirei fundo e atendi. Então ouvi as palavras mais doces que um homem poderia dizer. Não consigo parar de pensar em você. Então nos encontramos no dia seguinte, e no outro, e no outro. Nas semanas seguintes, ele me levou para fazer desde programas simples, como ir ao cinema, a viagens incríveis para lugares que eu nunca tinha visto. Nas semanas seguintes, eu ouvi todos os elogios que eu jamais sonhei em ouvir. E eu vivi os melhores momentos que eu já vivi. Em alguns dias ele me pediu em namoro e eu finalmente estava feliz. Aposto que você pode sentir como esses momentos foram maravilhosos. Sempre que estávamos juntos, não conseguíamos parar de sorrir. Estávamos iluminados, conectados, bobos, felizes, apaixonados.
Minha vizinha de porta, a Rose, viu tudo acontecer. As risadas, as flores, a felicidade, que inclusive estava estampada na minha cara. Um dia ela me chamou para tomar um café. Ela tinha seus 46 anos e também era solteira, viúva na verdade. Já havíamos conversado sobre a solidão, sobre a rejeição, sobre a dor de achar que passaríamos o resto de nossas noites sozinhas na frente da TV. E ela perguntou sobre o romance que eu estava vivendo. Nesse momento, seu olhar ficou vago, ficou triste e ela disse: como eu queria viver um romance novamente. Sentir borboletas no estômago. Sentir todo o meu corpo arrepiar de alegria e paixão. Ela disse mexendo a colher do açúcar como se fosse um tique nervoso. Ela olhou e me perguntou: você tem alguma dica para mim? Eu pensei, por que não? E dei a ela uma cópia do manual que eu havia criado. Alguns dias depois, eu estava no shopping com meu namorado quando ela me ligou para dizer: aquela técnica do iceberg é genial e funciona. Eu tenho um encontro para dançar hoje à noite. Muito obrigada. Acho que a Rose não conseguiu guardar o nosso segredo, ou então notaram a minha luz, porque uma semana depois, outra vizinha do condomínio, um pouco mais jovem que eu, me ligou perguntando se eu tinha alguma dica para ela usar no casamento da irmã dela. A Laura sempre foi solteira e estava sempre reclamando que os caras fugiam dela. No começo, eu não estava disposta a compartilhar algo pelo qual eu tinha trabalhado tanto para descobrir. Será que eu realmente queria dividir isso com todo mundo? Bom, novamente, por que não? Alguns dias depois, a Laura disse que usou a técnica do termômetro sexual e no dia seguinte ela encontrou um buquê de flores na sua mesa do trabalho com um convite para um jantar romântico. Só que as coisas saíram do controle. Eu virei uma espécie de celebridade do amor lá no bairro. Amigas, parentes, meninas de 25 anos até senhoras de 70. Divorciadas, viúvas e solteironas. Até minha mãe me perguntava como é que funcionava essas dicas e começou a espalhar para todo mundo o quanto as minhas descobertas eram simples e mágicas e deixavam os homens desesperados. Foi aí que eu resolvi fazer disso a minha profissão. Decidi adicionar mais algumas certificações ao meu currículo, além de programação neurolinguística, hipnose, meditação guiada, terapia da linha do tempo, EFT. Eu larguei meu emprego, eu saquei tudo que eu tinha na poupança e resolvi finalmente tirar o meu certificado de coach de relacionamento pelo WCI e de life coach pela University of Miami, a Universidade de Miami. Hoje, eu sou uma especialista em relacionamento internacionalmente reconhecida. E eu já apareci em várias revistas, como a Cosmopolitan, a revista Cláudia, a revista Sou Mais, eu e várias outras. Eu dei entrevistas para programas de TV, para estações de rádios e vários sites como o The Secret, o UOL, o R7, além de ser autora de vários livros sobre relacionamento. Ah, e aquele homem maravilhoso que me pediu em namoro, hoje ele é o meu marido. E o mais importante para você, eu sou a criadora do Pronta para o Romance. O nome Pronta para o Romance pegou por causa de uma das minhas amigas. A Jane, que tocou a minha campainha numa quarta-feira à noite com um bolo de cenoura nas mãos que ela mesma tinha feito. Assim que abri a porta, ela abriu um sorriso e disse: Miriam, ouvi falar que você faz mais milagres do que o Santo Antônio e eu estou pronta para o romance. Eu adorei e acabou ficando. O que nos traz ao momento mais importante desse vídeo e que será fundamental para você atrair o homem dos seus sonhos. Mas antes, tem uma coisa que eu preciso desesperadamente que você entenda sobre amor, paixão, desejo e a mente dos homens. Porque isso não se trata só de poder, isso é uma responsabilidade. Quando você aprender como provocar e desorientar um homem dessa forma secreta, você conseguirá dar a ele o relacionamento mais intenso, prazeroso, conectado e sensual que ele já viveu. Até mesmo uma noite inocente com você em um restaurante será mais prazerosa para ele do que um final de semana suado no motel com a ex. E pode ter certeza, você conseguirá seguir todos os passos do Pronta para o Romance sem nunca precisar agir como uma mulher vulgar. Nunca.
pode parecer sobrenatural e eu mal posso esperar para você experimentar como é a sensação de ser totalmente desejada e amada. Mas isso não é mágica, é ciência, é química, porque tudo o que você vai aprender foi cuidadosamente e psicologicamente pensado para agir na mente masculina como uma droga. A sua simples presença, o seu olhar e o seu sorriso ativarão as mesmas partes do cérebro de um homem que acabou de ganhar na loteria. Nos dois casos, você verá uma explosão de dopamina no cérebro dele. E se você não sabe o que é dopamina, é a química do prazer. É a mesma química liberada quando você beija apaixonadamente o homem que você ama, ou devora um chocolate, ou compra um sapato novo. E essa dose de dopamina é o que motiva todos os homens, mulheres e animais deste planeta. E mesmo sem saber o porquê, ele virá até você de novo e de novo para ganhar a sua dose. Você está pronta para sentir como é ser a única mulher do mundo para o homem que você ama? Você está pronta para ele guardar o celular, parar de falar do trabalho, da ex e ficar presente de verdade com você? Você está pronta para ser a obsessão dele? Se você ainda está assistindo, significa que a resposta é sim, sim, sim. O Pronta para o Romance é o resultado de mais de 6 anos de pesquisa intensa, testes e trabalho pesado. Trabalho pesado que eu fiz para que você não precise fazer. Quando decidi dividir essas técnicas com mulheres do mundo todo, eu estabeleci uma meta tão grandiosa quanto escalar o Cristo Redentor. E para atingir essa meta, esse programa precisava cumprir 3 pré-requisitos. Primeiro, tinha que ser fácil. Um passo a passo mais simples possível para que você não precise se preocupar em quebrar a cabeça ou memorizar um monte de coisas. E precisava funcionar, mesmo que você seja a mulher mais tímida e insegura do mundo. Segundo, precisava ser inspirador. E é por isso que o Pronta para o Romance te ensina a inspirar um homem a te dar o que você quer e tanto precisa. Terceiro, precisa ser transformador. Para que eu me sentisse satisfeita, este sistema precisava ser mais do que palavras em um papel. Ao permitir a si mesma a experimentar este programa, você transformará completamente a sua atitude com os homens e abrirá portas para um novo mundo de intimidade, conexão e prazer. E depois de anos e anos de trabalho, testando essas coisas na minha própria vida e na vida de outras mulheres de 18 a 80 anos, e ouvindo críticas super positivas e completamente apaixonadas, aqui estamos no topo do Cristo Redentor. Aqui está uma pequena amostra dos segredos deste programa e dos incríveis resultados que você vai conseguir automaticamente quando você acessar o Pronta para o Romance hoje. A técnica do iceberg. Você vai descobrir a origem do seu desespero e como não deixar esse sentimento transparecer para um homem, e nem mesmo para sua melhor amiga. As cruéis crenças limitantes que todas as mulheres enfrentam, que te escondem do homem dos seus sonhos, e como finalmente atraí-lo como um raio de luz. Usando a máscara de Afrodite, você vai ver como ser autêntica e usar a sua personalidade para atrair e não afastar pessoas. E como reconquistar a sua autoconfiança e amor próprio em segundos. No início, eu fiquei um pouco hesitante em gravar esse material, porque cada mulher é única. Mas esta técnica sempre funciona, independente de quem você é. O checklist do homem perfeito e o que a maioria das mulheres deixam fora dessa lista para fugir do sofrimento da rejeição, solidão e do divórcio. Além disso, saiba como repelir mentiras e traidores para que você nunca mais perca o seu tempo com eles de novo.
A Cássia, de 43 anos, disse: gente, estou namorando. Obrigada, Miriam, e obrigada a todas dessa rede de apoio maravilhosa. Meu namorado é tudo o que eu queria, sem faltar nada. Lembra da minha lista? Ela tem 37 qualidades que eu queria num parceiro e adivinha? Meu namorado possui todas e mais. Eu achava que ia encontrar o amor, mas não tão rápido. Como a vida é surpreendente. Fui pedida em namoro oficialmente com todas as letras. Cássia, você me concede a honra de namorar comigo por esse homem maravilhoso e fantástico. Aliás, estou escrevendo essas palavras do apartamento dele, pois ele já me deu até a chave. Você vai aprender como usar os princípios psicológicos da sedução mais sutis para ativar instantaneamente os gatilhos na mente de um homem que transformarão você em uma mulher irresistível, pela qual ele engatinharia sobre cacos de vidro para tê-la em seus braços. Com este método, você vai entender como os homens ouvem o que falamos e como escolher as palavras certas para não assustá-los. O que parece muito simples e descompromissado para você pode parecer uma forca para ele. A Renata, de 38 anos, disse: estou feliz, feliz, feliz. Graças a você e suas dicas maravilhosas, eu consegui contornar a crise no meu casamento e voltamos ontem de noite. Os homens são tão simples quando eu faço o que você fala. Amei. Tímida demais e não sabe como fazer um homem vir até você? Aprenda a se destacar e seja a mulher mais irresistível de qualquer lugar. Você ficará chocada ao descobrir que você pode exigir a atenção de um homem e deixá-lo caído por você, mesmo que você seja 10 anos mais velha e pese 20 quilos a mais do que as menininhas que ele costuma sair. Utilizando a técnica dos pontos de energia, você vai trabalhar a origem da sua ansiedade. Vamos fazer alguns exercícios e passarei algumas técnicas para que você tenha controle sobre atitudes que podem destruir primeiras impressões e até relacionamentos. A Silvana, de 57, disse: estou tão feliz, me sentindo muito bem, muito segura. Fiz a técnica dos pontos de energia para insegurança, dentre outras coisas relacionadas a medos, de ficar sozinha, de não merecer amor, e agora estou experimentando o que eu queria. Ontem saí com um homem que é um perfeito cavalheiro. Adorei. Fui muito natural e gostei do meu comportamento e das minhas respostas e comunicação. Meu Deus, parecia um sonho. Obrigada por me permitir sentir isso novamente. Além disso, vou ensinar o truque do poder da voz feminina, para que você passe autoconfiança e sensualidade desde o primeiro oi. Você sempre quis saber o que deixa ele excitado? Com o termômetro sexual, vou tirar todas as suas dúvidas sobre sexualidade e mostrar na prática como ser uma mulher sensual e irresistível na medida certa e sem mudar quem você é. Você também vai aprender como sentir e proporcionar mais prazer em um relacionamento. Neste módulo, você vai aprender a equilibrar a sua sensualidade para seduzir um homem e torná-lo viciado em você. E só você. A Neide, 46, disse: utilizei a técnica do termômetro sexual e estou fascinada, radiante. Tenho recebido elogios dos colegas de trabalho e nas ruas. Tenho atraído o interesse dos homens em geral. Me dei ao luxo de experimentar dizer sim para alguns para o meu prazer. Por sinal, nunca estive tão sexy e com a libido tão alta. E mais, como vencer o medo de compromisso instalado de fábrica na mente de todos os homens e fazê-lo fantasiar em passar o resto de sua vida com você? E isso não é nem metade de tudo que eu vou te mostrar nesse programa poderoso e sagrado. Eu nem tive tempo para mostrar o fórum privado do Pronta para o Romance, onde mulheres como você trocam suas experiências e tiram suas dúvidas comigo de forma livre e anônima.
Eu acredito que a forma mais rápida de transformação é avaliando uma situação idêntica à sua como um observador. E acredite, isso acontece mais do que você poderia imaginar. Ver os erros que você cometeria de outra perspectiva fará com que você nunca mais os cometa novamente. Você está sentindo isso? O seu coração batendo mais rápido, sua boca seca e o desejo incrível de saber tudo isso, de fazer tudo isso, de ter esse poder? O poder de atrair qualquer homem. O poder de fazer aquele homem que você quis por tanto tempo não só te notar, não só te querer, mas precisar de você, como se você fosse a melhor coisa que já aconteceu na vida dele. Honestamente, eu mal posso esperar para que você tenha o controle e o poder no jogo do amor, de saber com 100% de certeza o que eles querem, para que você escolha o seu homem a dedo, como eu fiz, para finalmente fazer aquele único homem te querer tanto quanto você sempre o quis, por tanto tempo. Imagine toda a ansiedade, medo, frustração e raiva que você sente em relação aos homens agora desaparecerem como mágica. Imagine a ansiedade e a tristeza e o sentimento de que você não é boa o suficiente finalmente sumirem. Imagine o medo de ser tarde demais para encontrar o amor, ou o desespero de saber que talvez você deva aceitar a solidão, serem sugados pelo passado para nunca mais voltar. Imagine como seria saber a senha para o coração de um homem, de ter a habilidade mágica de inspirar ele a te amar mais do que ele jamais amou alguém antes. Seria bom? Seria maravilhoso? Quanto você acha que valeria ter isso nas suas mãos? Eu acho que eu posso sentir o quanto você quer isso, o quanto você deseja o amor e a segurança que estão tão próximos de você. Eu não quero te desanimar aqui, mas vejo tantas mulheres sofrerem por não entenderem os homens. Mulheres com uma tristeza tão profunda no olhar ao pensarem em suas vidas para sempre solitárias, que gastam tanto dinheiro em sites de relacionamento e outros supérfluos, mas não entendem a psicologia da atração e da necessidade masculina. Pense nisso por um momento. Mantenha isso sólido na sua mente. Na sua opinião, qual seria um valor justo pelo pronta para o romance? Se você estiver sendo completamente honesta, eu aposto que diria que algo em torno de R$ 1.200. Ou talvez até mais seria totalmente justo para mudar a sua vida com os homens para sempre. Olha, eu imagino que você tenha achado pouco para nunca mais sentir aquela ansiedade de não ter nada definido com os homens de novo. Mas eu sou mãe de 3 lindos, famintos e caros filhos. E eu sei que você, mesmo quando deseja algo com todas as suas forças e sabe que o preço que você está pagando é uma pechincha. Como mulher, às vezes você não pode dar a si mesma o que você precisa. E é por isso que eu vou fazer uma coisa arriscada aqui. Não representa nenhum risco para você, mas sim um grande risco para mim. Veja, a minha missão na vida é dar às mulheres comuns como você e eu o poder. E se eu precisar deixar de ganhar dinheiro para realizar essa missão, então que assim seja. E se a minha história significou algo para você, sinto que você e eu temos muito em comum, como se fôssemos irmãs. Por isso eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é, o Pronta para o Romance é um programa de treinamento de R$ 687. Eu dedico todo o meu tempo para as mulheres do Pronta para o Romance, para que você tenha a experiência mais profunda e os resultados mais satisfatórios. Por isso o valor de R$ 687. E também porque eu quero que somente as mulheres que estão realmente preparadas e dispostas a ingressar em um relacionamento com um homem de qualidade participem. Mas eu tenho uma boa notícia.
Se você assistiu a este vídeo até aqui, eu sei que é porque você quer isto. Você quer um relacionamento. Você quer acordar todos os dias apaixonada e poder ver nos olhos dele o quanto e quão desesperadamente ele te ama. E eu quero isso para você também. Por isso, porque você me concedeu um pouco do seu tempo precioso para assistir a essa apresentação, você não vai pagar R$ 687. Se você tomar uma decisão agora, eu vou te dar um desconto especial de mais de 50%. Clicando no botão abaixo agora, você terá acesso completo e vitalício para o Pronta para o Romance hoje por apenas 12 parcelas de R$ 19. E para tornar essa decisão muito fácil para você, eu vou te dar estes 4 presentes de graça. Número 1. O acesso ao fórum privado, onde você poderá fazer perguntas para mim e para todas as outras participantes do programa, além de participar dos tópicos já criados. Você terá acesso vitalício ao fórum e a sua participação será completamente anônima para protegermos a sua identidade. 2. 42 meditações guiadas. Basta fechar os seus olhos e seguir a minha voz para que você comece mudanças positivas na sua vida, utilizando somente o poder da sua própria mente. Dentre as 42 meditações, você vai encontrar recomeçando e sentindo o poder de dentro de você para preparar o seu inconsciente para esta nova jornada e te libertar das limitações que te impediram de conquistar uma vida amorosa. Você é especial e eu mereço receber a riqueza do universo para trabalhar de forma profunda sua autoestima e eliminar todas as suas inseguranças para que você inspire autoconfiança por onde passar. Aberta para as possibilidades, encarando meus medos e abandonando a autossabotagem, para que você abra o seu coração e o seu universo para atrair novas possibilidades para o amor. E dezenas de vídeos dos nossos encontros semanais passados e acesso aos encontros que acontecem todas as semanas para te ajudar a superar aqueles momentos que você precisa de um conselho, de uma ajuda. Para dar um exemplo, dentre todos os assuntos que abordamos nesses encontros, você achará respostas para suas maiores dúvidas, como evitar o dedo podre, como detectar se ele está mentindo, qual a imagem que você passa e como impressionar no primeiro encontro. E por último, o número 4, as rodadas de EFT. EFT é uma técnica de libertação emocional que alivia e elimina problemas emocionais e até físicos como a dor. A causa de todas as emoções negativas é uma interrupção no sistema de energia do corpo. Através das rodadas de EFT, que serão conduzidas por mim, você fará afirmações relacionadas ao seu problema e usará suas mãos para tocar os seus pontos de energia. Através desta prática, você encontrará a clareza da mente, a paz interior e o equilíbrio que farão toda a diferença no relacionamento à prova de tudo que você está prestes a embarcar. E tudo isso será seu absolutamente de graça se você se cadastrar no Pronta para o Romance agora. E só para eliminar todas as desculpas que você possa ter para não se presentear com isso, eu vou te assegurar tudo o que eu acabei de dizer com uma garantia surpreendente. Veja como isso funciona. Inscreva-se no Pronta para o Romance agora mesmo e assista aos vídeos. São 7 passos simples. É muito fácil mesmo. Deixei tudo pronto para você. Veja você mesma como é divertido amar e sentir prazer quando você descobrir esse código secreto. Se você não achar que o programa vale pelo menos o dobro do que você pagou hoje, por favor, entre em contato por e-mail a qualquer momento nas próximas 4 semanas e você receberá cada centavo de volta o mais rápido possível. Por que eu estou sendo tão generosa? Porque eu quero isso para você. Eu quero que você sinta como é ter um amor de verdade,
um relacionamento de verdade, um homem de verdade. E se eu precisar me expor dessa forma para te ajudar, eu o farei com muito prazer. Tudo o que você precisa fazer é clicar no botão abaixo. Então, vamos juntar tudo para que você veja o ótimo negócio que você está fazendo. Com o seu desconto especial, você terá acesso completo ao Pronta para o Romance por somente 12 parcelas de R$19. Então, sozinho, ele já é um ótimo negócio. Mas você também vai ter acesso ao fórum privado, aos encontros semanais passados e futuros, às 47 meditações guiadas e todas as rodadas de FT. Ou seja, você ganhará de presente materiais que eu só disponibilizo em sessões privadas, de coaching e eventos fechados. Tudo o que você precisa fazer para tirar vantagem desse ótimo negócio é clicar no botão abaixo deste vídeo agora mesmo. Depois, preencha com os seus dados de pagamento usando cartão de crédito, boleto, PayPal ou transferência bancária na próxima página. Assim que você fizer isso, eu te enviarei as suas credenciais especiais para acessar o Pronta para o Romance do seu celular, tablet ou computador, onde você quiser, a qualquer hora que você precisar. Clique no botão abaixo agora mesmo. Ganhe o desconto especial. Dê uma olhada no programa inteiro. Aprenda os segredos dos homens. Use essas técnicas comprovadas. Mas você precisa agir agora mesmo, porque eu não vou manter esse desconto por muito tempo. E, por favor, eu peço de coração que você seja compreensiva quanto ao que eu vou dizer agora. Se você voltar nessa página daqui a algumas horas ou amanhã e esse desconto especial não estiver mais disponível, não me escreva implorando. Eu tenho custos de manutenção que podem multiplicar de uma hora para outra e eu ficarei profundamente triste por não poder voltar o desconto que você perdeu. Eu não quero ser má aqui, mas essa pode ser a última chance de conseguir o homem e o amor que você merece. Eu acho que nós duas sabemos que as mulheres que não conseguiram sucesso nesse negócio de relacionamento, que acabam velhas e ranzinzas, com raiva do homem que a fez se acomodar e que nunca lhe deu o amor que ela desejou tanto, mulheres que passam uma vida inteira ansiosas pelo homem que fugiu ou que acabaram completamente sozinhas e sem amor em suas vidas. Eu não quero que você seja uma dessas mulheres. Você pode ter esse homem especial. O homem que você sempre sonhou. O seu homem. Tudo o que você precisa fazer é clicar no botão abaixo desse vídeo para acessar o programa agora mesmo. Para descobrir como é fácil se tornar irresistível para aquele homem que você deseja desesperadamente. Para abrir as portas para o amor e para a vida que você desejou por tanto tempo. É hora de tomar uma decisão. E esta pode ser a decisão mais importante da sua vida. E você realmente só tem duas opções. A opção 1 é sair dessa página, ignore esse sentimento forte no seu coração. Volte àquela ansiedade e àquela dor no coração que você está agora. Uma vida onde os homens são muito confusos, onde você vai continuar perdendo o seu tempo atrás daquele cara ótimo que parece não notar a sua existência, onde você entrega o seu coração aos homens errados e sempre acaba machucada, marcada e triste. Você pode fazer isso se quiser. Mas se você assistiu esse vídeo até agora, você sabe que o que você está fazendo não está funcionando. E você quer mais. E você merece mais. O que nos traz a opção 2. Faça uma pequena ação hoje que terá um impacto maravilhoso na sua vida para sempre. Simplesmente clique no botão abaixo agora mesmo. Preencha suas informações de pagamento e mergulhe no Pronta para o Romance hoje. Sinta a mudança acontecer dentro de você quando você finalmente acordar para a verdade sobre os homens e a verdade sobre o amor. Transforme a maneira como você enxerga os seus encontros e os seus relacionamentos. Seja aquela mulher irresistível que o homem dos seus sonhos não consegue parar de pensar. A mulher que ele escolheu não resistir, porque você é tudo o que ele sempre quis.
Novamente, tudo o que você precisa fazer é clicar no botão abaixo. Inscreva-se no programa e descubra tudo o que eu tenho para te ensinar. Experimente como é finalmente entender os homens e ter um relacionamento maravilhoso, como o que eu tenho com o Todd. Descubra como conquistar o seu homem para sempre. Como fazer um homem não querer ser solteiro mais. Não querer todas as mulheres do mundo. Só uma única mulher para ser o seu mundo. Você.